bebê! Sejam bem-vindos a mais um Pabcast. A última vez que a gente apareceu aqui, a Alê Xavier estava com barriga, roda a vinheta. Eu ainda tô, pessoal. Mas agora sem a filha. O restinho ela deixou um presente aqui pra eu perder. Mas tudo bem, faz parte. É isso, a gente vai falar sobre o nascimento da Antonella, os 2 primeiros meses, porque ela acabou, inclusive, de completar 2 meses e tá sendo uma grande aventura, não é? É verdade, a gente ia falar do fim da gravidez, né, do parto e tal. A gente acabou não aparecendo, pois agora somos mães e a nossa agenda ela é um pouco conturbada. Ela é super fácil de explicar. A gente vive em função da Antonella. Ela Patroinha. acorda, é patroinha. Ela faz assim, é TT, é troca fralda, me sirvam. E a gente serve. Mas, como a gente sabe que vocês estavam curiosos e também fizeram parte de todo esse momento, a gente vai voltar no tempo, desde o dia do parto ali, da semana pré-nascimento, porque eu acho importante, e a gente vai descendo nos detalhes a partir daí. Ale Xavier, é com você. É isso. No fim da gestação, gente, você que já foi, né, já tem filho, vai me entender, mas quem tá nesse processo, saiba que o final da gestação é pauleira, é muito duro. Porque a barriga pesa muito, enfim. E aí chega na 38ª semana, que nasce ali até 40 semanas, né? Tem gente que vai um pouquinho mais. Mas faltando 15 dias pra Antonella nascer, pra qualquer bebê nascer, pode nascer a qualquer momento. Pode nascer na 30, quando completa 38 ou quando completa 40. Ou seja, você vive 15 dias numa eterna espera. São 2 semanas que parecem, de fato, uma eternidade. Porque São. é uma disputa mental ali, né? De acordar todo dia e não saber, assim, pô, eu posso me planejar essa semana pra fazer tal coisa? Não sei, porque minha filha pode nascer a qualquer momento. E você não tem sinais, né? Tipo, se a bolsa vai estourar. Não é nem questão até de se planejar para fazer outras coisas, mas Sim, a gente pensava em fazer coisa e a gente falava, putz, melhor não, porque a gente não sabe se a Antonella vai nascer. Não, e é o fato de você não saber se você vai dormir e sua bolsa vai estourar no meio da madrugada. Então você não dorme direito. Aí você não dorme direito, você fica cansado, sua pressão muda e é um grande caos. Eu queria tentar ter parto normal. Chegou na 38ª e 4 dias. Eu tive uma conversa, a gente foi até o consultório da Tati, a nossa médica perfeita, linda e maravilhosa. Antes da gente ir pro consultório, na verdade, a Lê vinha bem, assim. Ela tava com a cabeça bem tranquila em relação a esperar o momento, né, de talvez estourar a bolsa pra ir pro parto normal. Ela tava fazendo fisiopélvica, aquela coisa toda. Mas quando chegou nessa semana especificamente das 38, ela começou a ficar mal. Assim, ela estava muito mais sensível e também muito menos disposta, né? Ela estava sentindo muito incômodo, muita dor. Muita não conseguia azia, dormir parecia que direito. ia morrer a qualquer momento de azia. Ela não conseguia comer tudo que ela comia, ela passava muito mal. Na verdade, assim, eu tava bem até a 38ª e aí parece que acontece tudo. Então, tipo, sei lá, eu espirrei, fiz xixi na calça, porque é normal a sua bexiga ficar, né, apertada ali com a bebê. Você acha que sua bolsa estourou, aí não é sua bolsa. Aí, mano, você vive um cansaço mental, um desgaste mental surreal, assim. Então, chegou na 38ª, eu estava acabada. E eu falei, mano, eu não sei se eu quero mais ter parto normal, porque talvez eu não queira ficar 16, 12, 6 horas em trabalho de parto. Porque já tá difícil aqui. Então, enfim, a minha cabeça já tava indo mais para esse caminho de, gente, eu só quero que ela nasça logo. E é super comum esse pensamento, não é um pensamento só meu, assim. Muita mulher passa por isso quando tá ali no finalzinho. Em meio a tudo isso, a nossa médica estava na Amazônia, fazendo um projeto social, né, que ela faz ali, bem legal. Então a gente tinha também essa data que de qualquer forma a gente precisava esperá-la. A gente tinha um médico aqui de backup da família, mas, enfim, a Tati estava ali, né, à nossa disposição, e a Antonella estava esperando por ela. Quando a Tati chega, no dia seguinte a gente tem consulta, que aí é onde ela ia falar. Às vezes ela é muito prática, eu vou voltando e contextualizando mais, porque vocês não fizeram parte do contexto. Na verdade, ela chegou na terça e na quinta eu tinha consulta. Na terça, quando ela chegou e eu comentei com ela por WhatsApp, eu falei, cara, eu não tô aguentando mais. Até porque, enquanto ela estava fora, eu ficava mandando mensagem porque a minha pressão estava oscilando. Nada desesperador, nossa, vamos correr para o hospital, fazer um parto de emergência. Não. Mas essa oscilação da pressão tem a ver com ansiedade, tem a ver com o peso da barriga, enfim. E isso te deixa num lugar, né, de tipo, ah, meu Deus, será que vai nascer ou não? E ela falava, calma, né? Tipo, sua pressão tá assim, descansa, se melhorar, tá tudo bem. E ela ia orientando a gente. E ela, na terça-feira, quando ela chegou, eu mandei mensagem, falei, não estou mais aguentando, eu acho. Ela falou assim, fica tranquila, quinta-feira a gente tem consulta, mas de qualquer maneira, eu já vou reservar uma sala de cirurgia para sexta-feira na Promatre. Se na quinta-feira você optar, a gente conversar no consultório, você optar por
fazer uma cesárea, na sexta-feira a gente tem um horário garantido, porque também não dá pra virar e falar, então beleza, quero fazer uma cesárea agora, vamos lá no hospital. Não é assim, tem que agendar, tem que reservar, enfim. E ela fez todo esse trâmite pra na quinta-feira a gente escolher. Cara, vamos esperar ou vamos pra cesárea amanhã? E a gente escolheu a cesárea. E nesse momento, eu acho que a gente entendeu o limite das coisas, porque a Tati ela é muito prática, né? E ela é muito boa nessa leitura das pessoas que ela tá lidando. Quando a gente chega no consultório dela naquele momento, eu já estava muito tensa, muito estressada naquela semana mesmo, porque mexe muito emocionalmente e mentalmente essa espera, né? Então eu realmente estava no meu limite, assim. E a Lê começa a falar com a Tati na sala da consulta e ela começa a chorar. E aí, quando a Lê começa a chorar, a Tati fala: a gente não precisa passar por isso, você não Sim. precisa sofrer. A vinda da Antonella, né? A chegada da Antonella na vida de vocês é para ser um momento muito celebrado. Você vai chorar? Sim. Nem começou, meu amor. Eu sei, tô lembrando só. E aí, basicamente, ela fala: você não precisa passar por isso. A chegada é pra ser celebrada, é pra vocês estarem, tipo, felizes com ela. E não naquela situação de tira, pelo amor de Deus, essa criança daí, porque eu não aguento mais. E a gente se olhou na sala, a Lê me olhou e a gente falou: cara, é isso. A gente tá bem pra receber ela agora, a gente quer que seja um momento feliz. É porque rola todo tipo uma comoção, né, de mulheres grávidas que falam, nossa, minha bolsa estourou, eu senti contração, foi uma correria. Então, acho que, eu não sei se era uma coisa minha ou se a maioria das mulheres ficam esperando por esse momento. E a minha cabeça ficava numa briga de, mas nossa, eu nunca vou sentir isso, né? Porque, enfim, eu não vou ter mais filhos. Se a Luana quiser, beleza. Senão a minha fábrica fechou. De, nossa, eu nunca vou viver isso na minha vida e tal. Eu tô tão pertinho. Será que eu não espero mais 1, 2, 3 dias? Mais 10 dias? E aí, ali no consultório, a gente realmente viu que, cara, eu tava esgotada e eu não aguentava mais, assim. E era para ser um dia feliz. E no fim, assim, foi a melhor escolha que eu já fiz na vida. Eu acho que vale pontuar aqui que eu nunca quis parto normal a qualquer custo. Fazer cesárea estava tudo bem para mim também. Eu queria pelo fato de recuperação, né? A cesárea ela é uma cirurgia, o parto normal não. Mas se tivesse que ir para cesárea não seria uma questão. E na minha opinião, foi a melhor escolha que a gente fez, assim, porque foi muito legal. Cara, a cesárea foi muito especial. É, e eu acho que assim, quando a gente sai do consultório e chega em casa, tira um peso das nossas costas completamente. Então, a gente saiu pesada de casa, putz, pra baixo, e a gente volta com energia. Tipo, amanhã nossa filha vai chegar, amanhã ela vai estar nos nossos braços, vamos arrumar as coisas, vamos se preparar. Então, aquele momento passou a ser vivido pra uma celebração, né? Então, as coisas dela já estavam arrumadas, a gente pegou e fez nossas malas, terminou de fazer nossas malas e tudo. Falou, bom, é amanhã, assim, acabou. É acordar, é dormir, acordar e amanhã a gente vai pro hospital e vamos ser felizes, né? E aí chega o grande dia, dia 4 de julho. Imagina se eu errasse a data aqui da nascimento da nossa filha. E eu acho que tem duas percepções, né? Obviamente tem a visão da Lê ali de quem ia parir de fato. Mas a minha era, eu sempre achei, eu morro de medo de médico, eu morro de medo de cirurgia, eu morro de medo de hospital. Então, vocês vão ver quando eu eu não consigo nem falar, quando eu começo a falar de hospital. Então eu tinha a impressão que era uma coisa meio House, a série, sabe? Muito séria, a sala de cirurgia. Então Sangue você pra todo chegava, lado. aquela coisa, aquele desespero, e o pi, 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 pra você ver lá se o coração tá batendo. Então, quando a gente tava no quarto e ela começou a se arrumar, minha pressão caiu. Eu comecei Não, realmente a passar mal. já caiu aqui em casa, já. Não foi lá no hospital. A pressão dela caiu desde o último ultrassom, vinha caindo assim, ó, só diminuindo. Ela quase morreu no hospital. E eu comecei a ficar muito desesperada. Eu falei, ai meu Deus e tal. Mas beleza, a gente tava ótima. Eu fiquei super combinandinho com o meu look de sala de cirurgia. Sim, de É. acompanhante. E Ai, aí, gente, uma coisa muito engraçada. A gente tava linda, bela, prontíssima pra ir. Senta na cadeirinha lá de rodas que eles levam, Luana. Uhul, todo mundo feliz e tal. Aí a enfermeira fala assim: separaram a roupinha dela? A gente. Não, ninguém falou que tinha que levar a roupa dela. pra sala do parto, eu vou Aí saber. a enfermeira falou: claro! Aí, tipo, sai correndo. A gente já tava Não, atrasada, achava né? no elevador Sai já. correndo pra pegar a roupinha e tudo mais. É, mãe de primeira viagem é foda. E aí a gente tinha decidido que você pode assistir o parto, né, da janela ali, que a gente chamaria as pessoas importantes da nossa vida, né? Não dá pra chamar a família inteira, então tinham representantes das nossas famílias, pais, meu irmão tava, enfim, e alguns dos nossos amigos, e fomos pra sala. E aí, quando a gente entra na sala, já fica aquela questão, né? Tipo, onde eu me posiciono? O que eu vou fazer? E aí eles começam a explicar pra Lê que eles vão enfiar a agulha na coluna dela.
falei de um jeito muito bruto, mas Não, é é isso no assim, fim que eu acho acontece. que vale, assim, se você já passou por alguma cirurgia, talvez você já tenha ido para a sala de cirurgia dormindo. Então, você só, quando você acorda depois da anestesia, você já tá ou na sala de recuperação, ou você tá na sala de cirurgia, mas assim, você não sabe como você chegou ali, para onde você foi, quem te levou, porque às vezes te dopam, né? Dopam no bom sentido ali. Não tem bom sentido Ah, nesse pô, caso. lógico que tem. Você vai dopado, literalmente, você vai dormindo para a sala de cirurgia. Na cesárea é diferente, é isso, a gente vai acordada, feliz. Eu sentei na maquinha ali, aí o anestesista falou: eu vou dar uma picadinha na sua coluna pra agulha da anestesia que é desse tamanho, que vai lá dentro da coluna não doer e tal. E eu fui tipo, vamos Não, e nessa. assim, eu Aí desesperada. ele vai doer, você aperta a mão da Luana, qualquer coisa. A Luana assim na minha mão. Aí ela fazendo piada, então o cara enfiando a agulha nas costas dela. E eu assim, né, segurando a mão dela. Tem até foto disso. Eu tô tipo, meu Deus do céu, coloca logo. E ela não reclamou, fez piada, porque É tem porque eu não ligo um mesmo. dos negócios que coloca lá faz a perna ficar quente, A né? anestesia, no caso. É Você para de anestesia? sentir. Não, achei que era o Não, outro é também. anestesia. E ele fala assim: você vai começar a sentir um calor do quadril até a ponta do pé. Aí ela Vai, soltou, que delícia! juro, gente, é muito louco. Vai, tipo, esquentando muito a perna. Assim, achei curioso. E aí, enfim, né? Chega o grande momento que toda a equipe médica já tá na sala, a Tati e tal, eles dão as instruções. A Lê deita ali, e aí eu fico sentada do lado da cabeça dela. Aí a gente pergunta se podia colocar uma música, eu coloquei uma playlist lá. E aí acho que falam, né? Vai começar a cortar, alguma coisa assim. É, são 7 camadas. E aí a Tati falou: a hora que eu for tirar a Antonella, depois de cortar todas as camadas, chegar no útero, tirar, eu vou avisar vocês que ela está vindo para este mundo. A luz vai abaixar e ela vai nascer. Beleza, beleza. E aí a gente lá, deitadona, trocando ideia, tocando música, chorando, sorrindo. É, e eu acho que esse momento é um momento importante, assim, não sei como é a experiência de todo mundo, mas eu senti que a gente estava muito conectada no momento do parto. E isso teve uma importância, acho que pra mim, energética e emocional na chegada da Antonella, que foi uma chegada com muito amor, assim, porque a gente estava se divertindo. Então, pra gente, não tinha uma barriga sendo cortada, a gente tava, tipo, com o rostinho colado, cantando as músicas juntas. A Lê tava chorando um pouquinho, então, tipo, eu tava secando a lágrima dela, tal. Um cheiro de bife queimado ali, rolando Eu no não quarto. senti, sabia? Isso é Nossa muito senhora. louco. Mas tava lá, né? Tipo, coisa linda, musiquinha e tal, e o bifão sendo frito lá. Mas dentro desse contexto todo, foi muito além do que eu imaginava, porque eu achava uma coisa séria. E quando eu vi, era assim, o amor era quase palpável no ar, É. sabe? Mas acho que é muito pela nossa equipe, pela troca que a gente teve com a Tati durante todo o processo, né? Do nascimento ali da Antonella e tudo mais. Então, parecia que a gente estava em casa, assim. Tipo, É. parecia que a gente estava numa sala de cirurgia, com uma na barriga aberta e tudo mais. Aí a luz abaixa. Ah, só uma observação. Na cabeça da Luana, o parto tinha demorado, mano, 1h30, 2 horas. O parto durou, tipo, 20 minutos. A Luana falou Meia assim: hora, vai. 20 minutos, tem um vídeo no celular. A gente deixou o celular gravando o parto, não o parto em si, né, ali, mas a ação toda, a movimentação da sala. Tem 20 minutos o vídeo. Lógico, tomar anestesia, o pós, né, o nascimento, tudo demora. Então, mas abrir, tirar, né, 20 minutos. Não, e tem uma coisa que é, em todo filme tem a questão dos Pip. batimentos cardíacos do Pi lá, né? E eu sempre fico tensa com essas coisas porque aparece muito nos filmes, nas novelas e tal. Aquele pi. E aí o negócio da Alessandra começou a apitar meio, sei lá, meio devagar. E eu olhei lá, tava, sei lá, 80 batimentos. Eu falei, o que que tá acontecendo? Será que o E coração aí, dela tá parando de bater? e aí, por coincidência, a Tati falou assim: nossa, saiu pouco sangue. Aí eu falei, fudeu. Ela vai morrer. Eu falei, Jesus amado, o que que tá acontecendo e tal. Mas ela, mano, eu tenho que falar, a Luana no parto, ela ficou firme. Em nenhum momento, nem o lábio dela ficou branco. Ela Fiquei tava ali, mesmo, assim, ó, fingindo que não tava com fazendo medo. carinho, te dando força. Sim, depois que ela foi me contar que ela quase tava passando mal, que ela viu o barulhinho, ela achou que eu ia morrer. E a Tati falou que saiu pouco sangue, mas no fim o pouco sangue é que eu Era sangrei ótimo. pouco e foi É. maravilhoso. E aí chega o momento, né? A Tati Ela fala, fala, estou chegando no seu útero. Aí eu viro pra ela e falo, nossa, só só agora? agora. Mó demora. E aí chega o momento que ela fala, A Antonella vai a Antonella nascer. tá chegando, tá? E aí, cara, a gente olha assim e vai saindo nos braços da Tati uma criança toda melecada. E ela não chora logo de cara. E aí Ela ela, só faz um. É. e ela vai tipo, "Nhé". E aí acho que ela faz um "Nhé", e para. Aí a Lê pega ela, a primeira Colocaram ela coisa que a aqui. Lê faz é, ela tem um dedo torto? Porque, tadinha, ela nasceu com, já tá normal.
Mas ela nasceu com o dedinho em cima do outro, no pé, porque passou alguma veia, né? Uma artéria, alguma coisa, e o dedinho dela ficou assim. Ela não olhou pra cara da criança, nada. Ela Não olhou pro é que dedinho quando. torto. Lógico, eu tô deitada lá, parecendo Jesus Cristo deitado na maca, com o braço aberto, que não podia me mexer. A primeira coisa, quando tiram e a Tati tá limpando, o pé dela ficou na minha cara. Eu falei, que dedo torto é esse, menina? E aí ela pega e fala assim: é normal ela não chorar? Porque tem isso também. A É. gente vê em filme, em série. Então, o bebê tá. A minha lembrança era de gente dando tapa Não, na pro bunda da bebê tá criança. saudável, ele tem que berrar. E aí ela nasce sem chorar. Ela faz assim. Eu falei, mas essa criança não tá muito bem. É, ela dá uma choradinha de uns 5, 6 segundos ali, que é bem bonitinho, tem até no vídeo. E aí falam que ela tá super saudável tal. Tanto que ela tira 10, né? Na nota, você 10 recebe de uma nota. 10. Você já recebe. Nasce sendo avaliado. A vida não é fácil. E aí ela, meu, gabarita um 10 ali, então ela nasceu super bem, cara, no peso que a gente esperava, tal, fofinha. E foi lindo. Então, olhar ela pela primeira vez nos nossos braços, assim, acho que foi o momento mais feliz das nossas vidas. Foi demais. E aí a nossa família tava esperando, abre-se a janela pra gente mostrar a Antonella. A Lulu vai lá, mostra, tal. A galera, chora, não sei o quê. Aí a Lu volta, continua o processo ali com a Antonella, né? Ela fica um pouquinho com a gente, ela vai, colocam ela pra mamar em mim numa posição, gente, Não tem eu não sei como. como colocam uma criança pra mamar numa pessoa que tá numa cesárea. Tá assim, seus peitos estão pro lado. Põe a criança de comprido assim, ó, daqui pra cá. E ainda quer que ela mame, coitada da criança. Ela não conseguiu mamar e ela vai direto pros braços da Lu e mama no colinho da Lu. É, Gente, é a primeira vez. porque aí a Tati fala assim, tipo, busca um top pra Lu, né? Aí eu coloco tal, e meu, até aquele momento era só a bombinha, né? Nossa, aí ela nas minhas tetas, assim, aí eu falei, eita, que sensação louca. Mas foi muito importante e muito uma conexão muito absurda, assim, ter tido a possibilidade de amamentá-la naquele momento, no primeiro momento de vida dela, que ela precisava daquela calma, e do nosso carinho e daquela conexão, e a Promatre permitiu isso, a equipe da Tati permitiu, Sim. né? A Promatre, enfim, é o hospital, mas a equipe da Tati permitiu isso, da gente ter essa primeira hora de completa conexão com a nossa filha. Só pra deixar claro, eu não estou mais amamentando, né? Eu parei depois de 15, 20 dias ali. Mas eu não me arrependo de nada do processo. Eu trouxe aqui várias vezes que foi a coisa mais difícil que eu já fiz, a quantidade de medicamentos, a quantidade de bombinha que tinha que fazer no dia, o quanto era desgastante mentalmente, o quanto era difícil. No meio desse processo, a gente acabou descobrindo, eu trouxe no outro podcast, que eu tinha uma questão ali na mama que. A gente não trouxe, vida. Eu trouxe, eu acho. Não, porque a Não? Antonella já tinha Ah, é nascido. verdade. Mas enfim, tem uma displasia mamária, acho que É. chama, que então eu naturalmente já produzo menos leite, então já não era parte de mim, porque eu não fiz a gestação. Então eu já estava fazendo o método alternativo, obviamente. Então, assim, eu não tinha uma grande quantidade de leite ali. Isso depois que ela nasceu, né? Mas eu não me arrependo nem um segundo de ter feito tudo que eu fiz. E eu faria tudo de novo só pra poder tê-la amamentado naquele momento do nascimento, porque pra mim Sim, foi foi muito lindo. importante. Foi importante pra ela também. E também pelas noites do hospital, né? Porque Sim. naquele momento do hospital, eu tinha já leite por causa do processo. E a Lê ainda estava no processo da espera da É, o descida do leite. colostro, né? Então, a Antonella É. se acalmava muito mais no peito da Lu e no meu peito ela tinha que fazer força e puxar justamente pro leite descer. Mas uma coisa, mano, muito engraçada que aconteceu é a Luana tá lá com ela, amamentando. Eu falei, que lindo, vida, abre aí pra nossa família ver. Aí a Lu foi lá na janela, abriu, não tinha mais ninguém da nossa família. A galera meteu o pé, foi jantar. Falei, pessoal nossa, no shopping do lado. falei, mano, É. galera meteu o pé, não quer nem Eu saber. fiz assim, legal. Voltei. Foi muito engraçado, mano. Então, acho que em relação à amamentação, é isso, eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas perguntando se eu ainda tô amamentando e tal. Não estou. Acho que, cara, é um processo pra você aplaudir toda mãe, porque tendo vivido ali um pouquinho e vendo o desgaste diário da Lê, né, no desenvolvimento todo da Antonella agora, é realmente uma tarefa 24/7 ali que desgasta demais. A amamentação é a parte mais difícil, ninguém te conta. Essa que é a É. grande verdade. Todo mundo quer te contar de tudo e ninguém vira e olha na sua cara e fala, cara, amamentar é um perrengue. Por milhares de motivos, cada um tem os seus. Tem mulher que, mano, o bico do peito cai. Cai. Você olha pro teu peito, não tem um bico. Você fala, Então, tem assim, infecção, várias eu coisas. acho que nem vale entrar tão a fundo assim na questão da amamentação, mas eu posso falar do meu lado, eu inclusive gravei um vídeo sobre isso, eu não gosto de amamentar por milhares de motivos, e um deles é que eu tive que entrar numa sala de cirurgia
para operar o peito porque deu uma infecção, enfim, uma mastite virou uma infecção, pode ser uma infecção bacteriana, que foi o meu caso, virou uma bolsa de pus e eu tive que tirar ela numa sala de cirurgia. E, enquanto isso, a Antonella continuava mamando. Enfim, milhares de motivos, no meu caso eu não gosto de amamentar, ponto, acabou. E eu acho que vale até falar, eu achei muito importante a Lei se posicionar e colocar esse vídeo, porque todo mundo sente, toda mulher, né, mãe, se sente julgada o tempo todo em relação à amamentação também, mas não só. E acabou que, indiretamente e diretamente, a gente acabou conhecendo histórias de outras mulheres que, cara, ou desistiram de amamentar, ou pararam de amamentar bem mais cedo do que o esperado, porque estavam sofrendo muito, e as pessoas não verbalizam isso, né? Então, quando você se vê nesse lugar de tá sendo desesperador, você não tem um lugar de reconhecimento. Sim, e eu acho que eu nem comentei isso com você, mas eu decidi falar sobre isso quando eu saí da médica e ela falou: você vai ter que operar, a cirurgia é hoje à noite. Eu falei: meu Deus, que loucura. E a minha melhor amiga passou por isso durante a amamentação do filho dela. Só que ela passou por isso e ela amamentou até os 4 anos. E eu falava: cara, eu sou um lixo de pessoa. Eu tô no segundo mês e eu não gosto de amamentar, não, tipo, não quero amamentar. É um perrengue amamentar. Eu falei, cara, eu acho que eu sou muito errada, né? Então, você entra num lugar de vergonha, assim, de julgamento mesmo, né? Você fala, cara, eu tenho algum problema e você entra nessa noia. Então, você fica ali sofrendo, amamentando, tipo, não, vai melhorar, vai ser legal, vai ser bom a conexão. E aí eu falei pra ela, falei, amiga, eu não tinha falado sobre isso ainda, eu não tinha nem entendido meu sentimento, mas é a primeira vez que eu vou expressar isso pra alguém. Eu falei, eu não gosto de amamentar. E eu te admiro por ter amamentado até os 4 anos. E ela virou pra mim e falou assim, amiga. E ela amamentou de um peito só, tá? Porque ela teve que operar 2 vezes um dos peitos. E daí, na terceira vez que começou a inflamar, a médica dela falou: só vai amamentar de um peito agora. E ela amamentou até os 4 anos de um peito. Ela falou: amiga, muito pelo contrário. Quem te falou que eu gosto de amamentar? Talvez eu não, né? Tipo, eu tenha me expressado mal, mas amamentar é um mega desafio. Ela falou: eu amamento muito mais pela relação com a minha mãe e coisas além do ato de amamentar do que simplesmente o ato de amamentar. Eu falei: nossa, então eu posso sentir isso, sabe? Eu posso não gostar. Eu posso falar sobre isso. Eu não preciso ter vergonha de virar para uma mãe que amamentou até os 4 anos e falar, cara, eu não gosto. Você gosta, eu não gosto. Sim. Então, foi muito legal essa troca. Depois eu vi que muitas mulheres se identificaram e muitas mulheres se identificaram justamente porque ninguém fala sobre isso. E acho importante ressaltar que não gostar, não querer, não sentir que é a coisa mais gostosa do mundo, não significa que não haja sacrifício. Você todos os dias faz isso Sim. pelo bem da nossa filha e da alimentação dela, que a gente sabe que tem nutrientes e coisas ali que vão suprir o crescimento dela, como uma fórmula não faz. Ponto. E você sai do lugar de culpa e julgamento. Você faz aquilo porque tem que ser feito, basicamente. Uma menina até comentou, uma mulher comentou assim: ah, adulto faz o que tem que ser feito. Tipo, amamentar, criança que faz o que quer. Aí eu falei: eu discordo. Porque se, no meu caso, eu ainda consigo amamentar, porque eu entendi aonde eu estava, qual era o sentimento, e eu falei, beleza, até aqui eu consigo ir. Então eu amamento ela poucas vezes ao dia, não mais como eu amamentava loucamente, qualquer choro, você põe a criança para mamar no seu peito. Porque, na minha opinião, não adianta você fazer o que tem que ser feito, porque não existe regra, sabe? Você Sim. tem que estar bem, sua cabeça tem que estar bem, para sua relação com a sua filha ser boa, para você estar saudável mentalmente, fisicamente, emocionalmente, para conseguir cuidar dela da melhor maneira. É isso. A amamentação já falamos muito. De volta pra casa, Não, né? segunda noite do Tô brincando. hospital. Bom, e as noites começam a se passar no hospital. Pois é, a primeira noite, ela nasceu às 6 e alguma. Não, ela nasceu 6 e alguma coisa, 6:02, se eu não me engano. Então, até recuperar, ir pro quarto, a primeira noite foi de boa, assim, né? A gente se adaptando ali, né? Botando pra Ela mamar, nem, e enten- dó. é, ela nem entendeu que ela saiu da barriga ainda. Agora, a Não, e a gente segunda assim, noite. ai, ela é tão boazinha. Nossa, que anjo que nasceu. E as enfermeiras, Você vai calma. ver a próxima noite. A segunda noite é a noite das bruxas. Nossa Senhora. Mano, a segunda noite. Ela berrava. A gente se olhava, apertava o botão da enfermeira. E assim, aí eu quero realmente dar um destaque especial para a forma como a gente foi atendida na Promatri, porque acho que o grande receio que eu tinha era de não ser tratada como mãe da Antonella, por não ter gestado, obviamente, a minha filha. Isso não aconteceu. Todas as enfermeiras, todas as pessoas que trabalhavam na Promatri, desde o minuto que ela nasceu, me trataram como mãe, que de fato eu sou. Então, faziam as mesmas perguntas para nós duas em relação à amamentação, cuidados.
atenção. Então, sempre se direcionavam a nós duas como as mamães querem alguma coisa, as mamães não sei o quê. Então, foi um cuidado muito atencioso que fez muita diferença. Então, assim, acabei recebendo mensagens de casais, de mulheres que falaram: nosso grande receio é esse. Da nossa experiência, o que eu posso falar é: não tenho nenhum receio, porque a equipe de enfermagem da Promatri foi de uma Espetacular. delicadeza absurda. Fiquei apaixonada pelas meninas, assim. A gente até adicionou elas no Instagram depois. E foi muito, muito legal. Inclusive, se quiser fazer um freela aqui em casa, estão convidadíssimas, todas elas. Cara, mas sim, acho que tem isso. E é bizarro, assim, né? Porque a gente, na segunda madrugada, ela berrando, a gente não sabia como acalmar, apertava a campainha, elas vinham pra ajudar a gente. Elas faziam assim, ó. Põe a Tal. Antonella aqui, a Antonella fazia assim. E não chorava mais. Aí ela falava assim: mamãe, pra mim, vem aqui, faz a mesma coisa. Eu, claro. Sim, É. bizarro. E no meu caso. Aí ela falava: é cheiro de leite, né? Ela falou, vocês têm cheiro de leite, então ela acorda com fome e tal. Eu falei, nossa, tem que segurar a criança assim agora. Mas foi isso. Aí a gente, pum, veio pra casa. Com uma cara de derrota. Gente, eu achei que eu tava ótima. Quando eu cheguei aqui em casa, falei, nossa, eu tô bem e tal. Hoje eu vejo as fotos, parecia que tinha sido atropelada. Doideira. Nossa, a gente tava cansada mesmo. Mas é isso, a gente veio pra casa e começou a viver a nossa vidinha em família e tentar entender a nossa rotina. E cara, a Lu brincou com, nossa, a gente achou que ela era muito boazinha. Ela é muito Ela é. boazinha. É isso, esse é um ponto muito crucial, assim. Ela não chora pra nada, ela só chora pra mamar e se Cólica. ela tá com muita cólica. De resto, ela faz tipo, ela só resmunga. Ela dorme de 3 em 3 horas, ela é, mano, muito parceirinha, então acho que a gente tem muita sorte, essa que é a grande Sim. verdade. É muito apaixonante, na verdade, o processo de você enxergar uma vida se formando diariamente e ela tendo uma evolução diante dos seus olhos, sabe? Então, cada pequena coisinha que acontece, você fala: nossa, ontem ela não fazia isso, ela não fazia esse barulho. Agora ela reage quando a gente faz assim e dá risada. E muita gente falou, assim, em várias conversas, eu ouvi pessoas dizendo que não achavam muita graça em recém-nascido, que recém-nascido não interage muito. Eu me sinto interagindo com a Antonella o tempo inteiro. Eu adoro Na o fato nossa dela ser um cabeça, recém-nascido. não, na nossa cabeça ela tá super entendendo e o Ru E eu acho que ela acompanhando. tá mesmo, eu acho que. Eu não sei, eu sinto que ela presta atenção e que ela entende, que ela se diverte. Agora que ela vai fazer 2 meses, no começo, o recém-nascido, ele não consegue nem fixar o olhar, sabe? Então, tipo, é um olhar vago. Primeiro, porque não enxerga, então não tem por que ficar ali, né? Mas aí ela vai ganhando essa consciência visual e ela fica, tipo, você vê ela encantada, assim, ela fica. Ela entra no quarto dela e faz assim, ó. Que é muito colorida, né? Então é muito legal mesmo, eu gosto. Então é muito gostoso, assim, você vai aprendendo as coisas, né? A gente teve um episódio da banheira que acho que no dia seguinte que a gente chegou em casa, a mãe da Lê tava aqui e a minha mãe tá sempre aqui. É porque no hospital, quem dá banho na Promatra, as enfermeiras dão banho pra te ensinar. Então, olha, Elas você põem o pega, charutinho. faz aqui e tal, nananana. Já digo, tá? Esquece. Ninguém vai dar banho assim em casa. Esquece, tacar no chuveiro e vamos embora. Mas é isso, aí a gente foi dar o primeiro banho dela em casa, por favor. Na banheira. Aí a gente tava no quarto, a Lê colocou a banheira, foi colocar a banheira dentro do box do banheiro do quarto da Antonella. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim: vocês têm certeza que vocês querem colocar a banheira no box? Porque banho é no quarto. Aí eu virei e falei assim, sei lá, falei, fala com a Lê. Aí a Lê voltou no quarto e falou: não, vamos colocar no banheiro Porque mesmo, no box, cabe. cabe. Aí eu colocaram a banheira lá e tal. Entra eu e a Lê. As nossas mães ficam do lado de fora do vidro do box. E foi um desastre. A Luana chorou. Eu chorei. Porque entrou água no ouvido. Ai, eu não tampei o ouvido direito. Ai, meu Deus. E A a criança pediatra. quase se afogou, porque a gente não sabia como segurar, a Se gente não afogou conseguia passar nada. o sabonete. E virou realmente uma situação de muita tensão. Eu chorei e falei: a gente não sabe fazer nada, a gente não sabe criar uma criança. Ela vai ter que sobreviver a gente, eu não sei como isso vai acontecer. Aí agora a gente dá banho no banheiro, dá banho na banheira também. A É, gente vai aprendendo. eu adoro dar banho nela no É chuveiro, é porque muito no prático. hospital ensinam a tampar o ouvido para não entrar água. Aí na primeira consulta a pediatra falou: ela tava onde mesmo? Numa bolsa cheia de água. Então não tem problema entrar água aqui, pingar. Lógico que você não vai virar a criança e tacar uma cachoeira no ouvido dela, mas passar água ali, suave. Aí a gente vai aprendendo. Mas, gente, é uma criança muito molenga, assim, É, no deste começo é tamanho, que você mole. não sabe como segurar e é terrível. Mas Mas a assim, gente supera. E e quando você vai você aprender. percebe, você tá nota 10. Sim, já tá dando banho de ponta cabeça, enfim. Mas, cara, não romantizo também os primeiros 3 meses, a gente tá no segundo.
A Antonella é super boazinha, ela não chora pra nada, só pra comer, o que é maravilhoso. Tem criança que berra e chora de hora em hora e de minuto em minuto, que os pais não sabem mais o que fazer, a gente não. E mesmo assim, é muito exaustivo. Tem hora que eu e a Luana, a gente não consegue trocar uma palavra. Porque tá uma fazendo a Antonella dormir e tá outra assim, ó. E Morta, assim, vagando, eu mentalmente vagando. quando falam que não entendem, né? Às vezes, por exemplo, casais que a mulher fica em casa cuidando da criança porque tá de licença e o marido volta a trabalhar, por exemplo. Se você não fica em casa, eu acho que é muito difícil você ter noção e percepção do trabalho que é cuidar de um recém-nascido. É assim, você não tem pausa. Se você não tem ajuda, você não tem pausa. Então, tem dia que às vezes a gente acorda às 7, 8 da manhã, a gente vai começar a conseguir fazer coisas depois do almoço. Porque a Antonella não conseguiu ter o sono da manhã, porque se não ficar no colo, ela não fica tão calma. E aí, beleza, ela fica um pouquinho no brinquedinho, mas cansa, então tem que ficar no colo. Não é uma criança que você coloca aqui no sofá e fica assim, peraí, já volto. Não volto, né? Tipo, você vai tacar a criança, ela vai cair aqui porque ela é toda molenga ainda. Então, acho que ninguém tem ideia do trabalho, da percepção das 15 fraldas que você troca por dia, e do banho, e do vômito, e do mamar 400 vezes. Então, acho que é bem complexo, mas a gente não pode reclamar porque a gente tem o privilégio de ter a minha mãe aqui o tempo inteiro com a Graças a gente. Deus, Deus abençoe ela. Ela é maravilhosa. Inclusive, ela tá aqui com a Antonella pra gente poder gravar. A Ale fala que ela gostaria que minha mãe morasse aqui, Sim, que ela vai ela fazer um puxadinho. pode morar, mano. Ela pode dormir no meu lugar na cama, se quiser. Eu durmo no sofá para ela dormir na cama. Não, mas brincadeiras à parte, falando sobre isso, assim, eu acho que, por exemplo, a vida da Lu com a Globo talvez mude um pouco e ela comece a trabalhar mais fora de casa, mas a gente teve a sorte das duas conseguirem ficar em casa pelo menos por 2 meses. E poucos casais têm essa sorte. Essa que é a verdade, assim, ou o marido tem que sair para trabalhar, ou a outra esposa tem que sair para trabalhar, enfim. E aí é isso, a pessoa que sai não tem a percepção do trampo que é, e ela volta para casa cansada, porque ela trabalhou o dia inteiro na rua. Só que, mano, não existe. Ah, cansei. Mas ela esquece que quem tá em casa fez a carga dobrada. Porra, tipo, eu fui trabalhar e ela ficou em casa. Não, mano, fiquei em casa trampando. É um trampo cuidar de recém-nascido, de criança. Não só de recém-nascido, né? Toda criança exige muito. Então, é isso. Não chega em casa e fala, estou cansado, vou tomar um banho e dormir. Que eu vou dar na tua cara, filho. Tanto que a gente viu várias declarações, a gente acabou na reta final assistindo muito podcast de maternidade, enfim, mães contando experiências. E, assim, muitas das declarações giravam em torno da crise no casamento entre homem e mulher pós-nascimento. E todas as reclamações vinham nessa linha que era do homem voltar a ter a vida dele normal muito rapidamente, enquanto a mulher estava ali, cara, passando por milhões de coisas dentro de casa, né? Então, acho que essa é uma questão muito séria, assim. A adaptação a um recém-nascido, a vida familiar dentro de casa com a chegada de um bebê, ela é bem intensa. E ninguém te avisa. Tentam te avisar, mas você só vai descobrir o que é quando você passa. E a gente sempre fala, né? Obviamente, ter pessoas que têm uma rede de apoio é um privilégio imenso, assim. Então, Eu admiro muito quem cria uma criança sem rede de apoio, porque olha, eu estaria louco. acho que as pessoas ficam mesmo. E é verdade, porque é isso, cara. Às vezes, no começo, você não consegue fazer xixi. Porque às vezes você põe a criança ali em qualquer cantinho e ela berra, e aí você tem que fazer xixi correndo porque ela tá berrando, e você não quer que ela berre, obviamente. E você tem que pegar e ficar no colo. Então, nos primeiros dias, assim, eu ia fazer xixi com a Antonella no colo, e é um trampo, né? Tira a calça e tal, aí lava a mão, porque não pode, se fez xixi, deu descarga. Como que lava a mão? Com uma mão só e tal, enfim. Então é isso, as pessoas que não têm, eu falo, rapaz. E acho que tem um entendimento pessoal ali, né? Que não envolve tanto a criança em si, que é de você voltar para sua antiga vida e não ser mais sua antiga vida, né? Então, eu quero ir pra academia, eu quero ir correr, eu gostaria de jantar, A de gente, fazer alguma coisa. E isso não acontece, sabe? na verdade, a gente acha que vai voltar para a antiga vida e essa vida ela não existe mais. E ela não vai mais existir. Que bom, no caso. Sim, exato. Só que é isso. A gente demora para entender isso. Porque quando você vê, tem uma criança no seu colo e ela depende de você. Então, aí não existe, tipo, hoje eu vou acordar às 7 da manhã e eu vou na academia às 8. Não, mano, você vai na academia a hora que der e se Se der. der. Eu acho que é sempre o C, né? Então você fica ali relutando com você mesmo, num cabo de guerra mental de nossa, hoje eu não consegui fazer nada. E tá tudo bem, não consegui fazer nada porque a criança tem só 2 meses. E a gente Sim. tem rede de apoio, tá?
não consegue fazer nada com rede de apoio. Então, é uma briga de, meu Deus, cadê minha antiga vida? E, cara, eu tenho uma vida nova, não posso achar que eu vou fazer as coisas como era antigamente, porque não vai acontecer. Eu acho que agora, né, batendo 2 meses, a gente pode falar de aprendizados e coisas que sentimos. Eu acho que a parte mais difícil foi a questão da cólica. É desesperador. Mas assim, o dia que eu postei no Instagram falando sobre o desespero, que é viver o período de cólica, eu recebi muitas declarações, principalmente de homens. Eu achei isso muito incrível, assim, deles falando. Eu não sabia o que fazer e eu tentei dar todo o apoio, tanto para minha esposa quanto para a criança, porque dá vontade de chorar. E essa é a realidade. Porque a criança se contorce, ela berra. E não, cara, você coloca a bolsinha de semente, você dá Faz colic qualquer calme, coisa. você coloca no chuveiro para bater a aguinha quente ali. Tudo, faz massagem, fica na bicicletinha. Não passa. Tem um médico amigo nosso que ele falou: a cólica, ele falou, a sensação que eu tive quando eu tive filhos é que tudo que a gente faz pra passar a cólica do bebê é pra gente. É pra Pra acalmar a gente não gente. achar que tá deixando aquele bebê, aquela criança na mão. Porque ele falou, de fato, parece que nada funciona mesmo. É, porque a cólica faz parte, todo bebê vai passar, tá? Não adianta você virar e falar, o meu bebê não teve cólica, assim, porque faz parte da formação intestinal do bebê. Tem bebê que não tem mesmo, né? Dizem que bebês que tomam fórmula têm menos cólica do que bebês que mamam no peito, porque envolve milhares de coisas. Enfim, não vamos entrar nesse lugar também. Mas Não faz pra mim, a deixa aí. cólica faz parte da formação do intestino. Então, é o intestino entendendo que tem uma comida ali, ele tem que mandar até sair, né? Então, este movimento é o movimento da cólica e até o intestino ter consciência e conseguir fazer isso quando o bebê tem controle neurológico do tipo, comi, agora preciso ir ao banheiro. Isso é o problema da cólica, porque o bebê fica desesperado porque não sabe o que fazer. Ele não tem controle neurológico. E, consequentemente, a gente também. A gente teve 2 episódios, um ontem e um quando a gente estava em Piracicaba, que ela teve cólica a madrugada inteira. O dia inteiro a gente foi conseguir sair do quarto para respirar às 6 da tarde do dia seguinte. Não foi isso? Foi. E foi desesperador. Foi A terrível gente tava mesmo. igual um zumbi, assim. Esse dia a gente ficou acabado. Esse dia eu chorei no fim da tarde. Mas acho que assim, um resumo bom de tudo que aconteceu é esse, dos nossos passos até aqui. Eu acho que vale falar, talvez, dores, alegrias, aprendizados, sensações suas como mãe. Nossa, é um grande. Na verdade, sim, eu não consigo definir sensações. Cara, eu sinto isso, eu sinto aquilo. É um grande mix de sentimento. Eu acho que, no meu caso, as coisas são muito mais potencializadas por conta do puerpério. E é muito louco, assim. Uma galera falou: ah, você vai ver, o puerpério é foda. E você chega em casa e você fala: nossa, eu não tô sentindo nada. Calma. E o puerpério, ele não é de 10, 15 dias. O puerpério, ele demora meses e meses. Então, às vezes, você vem bem 2 meses e você fala, nossa, eu não tô mais chorando. Porque o puerpério é isso, você chora por qualquer coisa. E a galera falava isso, eu não acreditava. Porque eu já sou chorona. E é realmente isso. Você olha pra bebê, ela fala assim, ó. Você chora, ai, que linda. Aí você chora por outras coisas. Você chora porque você ficou triste. Você chora porque você não sabe dar banho. Você só chora. E aí, quando você vê, você tá bem. E aí, do nada, você pode ter recaídas. E fazem parte do puerpério. Então, você entender e respeitar o seu puerpério também é um grande desafio. Então, assim, você tá com o sono privado, você tá com o seu tempo e espaço privado. Além de tudo, você tá com uma queda gigantesca hormonal. Então, assim, é uma rasteira que você tem que se equilibrar. E pelo menos tentar. Eu entendo hoje mulheres que têm depressão pós-parto. Eu não conseguia entender. Eu falava, meu, como assim ela tem depressão pós-parto? Falando racionalmente, né? Tipo, é uma questão hormonal, uma questão de decepção por conta do parto e tudo mais. Cara, é uma grande junção de coisas que tem mulher que é derrubada. E é super compreensível, assim. Então, é um grande mix de sentimento de. Cara, o amor mais lindo e mais puro que você vai sentir. E todo mundo fala, quando sua filha nascer, você vai entender o que é o amor mais lindo e mais puro. E você entende. E, e um cabo de guerra entre. Eu preciso sobreviver no meio desses milhões de hormônios e sentimentos que eu tô tendo aqui. Então, o resumo é isso. É um grande mix. Você sente assim também ou só porque os meus hormônios que caíram? Acho que eu sinto coisas diferentes, assim. Acho que quando eu penso em dores, alegrias e reflexões, eu vou para alguns lugares muito específicos de reflexões pessoais que eu tive mesmo. Eu acho que a primeira, e obviamente a mais clara, é sobre esse amor mesmo, que é um amor nunca antes sentido na vida. É uma coisa arrebatadora. Acho que desde o primeiro momento que eu olhei pra Antonella, tem gente que fala pra ter. Tem gente que fala que demora pra ter.
essa conexão, né, com o bebê. Justamente porque recém-nascido interage pouco. Mas eu senti isso desde o primeiro minuto que eu olhei pro rosto dela. Então, é um amor que transcende mesmo. É a coisa mais linda do mundo, assim, poder acordar e olhar pra ela e dormir com ela. Toda vez que eu deito com ela assim, ó, de noite pra dormir, e ela põe a mãozinha no meu peito, eu falo, ai meu Deus, eu vou morrer. Quando eu falo que é um mix de sentimento, é nesse sentido. Às vezes você acorda, mano, acabada, porque a noite foi ruim e tudo mais. E aí você tá cansada, exausta. E aí ela faz assim, "Hã?" E aí você fala, oh! E aí o cansaço ele É. some de um jeito que você não sabe onde ele foi parar. A gente teve uma noite terrível nessas semanas aí, que a gente não conseguiu nem se falar, assim, direito, de tão extenuadas que estávamos. E aí, quando a gente acordou e brincou com a Antonella, e ela deu uma risadinha e não sei o quê, a gente falou, esquece mesmo, né? Esquece. A gente esquece. O que passou há menos de 12 horas, a gente esquece. Então, acho que essa questão de descobrir um amor pela primeira vez, esse tipo de amor é incrível. É um sentimento que é difícil de definir mesmo. Eu achava muito louco quando alguém que é mãe ou pai falava assim, nossa, eu vou ter que dormir 2 dias longe da minha filha. E eu falava, nossa, mano, 2 dias. Tipo, eu durmo longe da minha mãe vários dias, né? Tipo, aí fui eu lá ter que operar o peito. E eu só fui dormir uma noite no hospital. Gente, eu tava tão triste que eu ia dormir longe da Antonella. Não tava triste porque eu ia ter que operar o peito. Falei, eu não acredito que eu vou ter que dormir longe dela uma noite e ela só tem 20 dias, sei lá quantos dias. Pelo menos a gente ganhou uma caixa de sushi do Nossa, foi nosso maravilhoso. vizinho. Mas é muito louco. Tem coisas que você só entende depois que sua filha ou seu filho nasce. E eu acho que tem outro lugar de reflexão, e acho que esse é um pouco mais longo, que ele vai levar alguns anos da nossa vida ainda, que é, quando você é filha ou filho, o que a gente mais escuta é, um dia você vai ser mãe, você vai saber o que eu tô sentindo, o que eu tô falando, né? E, obviamente, isso piora quando a gente vai ganhando idade e fazendo coisas na vida, gerando preocupação aos nossos pais, né? Mas eu acho que tem uma questão pra mim, por ter toda a relação familiar que eu tenho, né, de ser muito apegada aos meus pais e tudo, mas eu não esperava, talvez, sentir o amor tão profundo que eu sinto ao ver a minha mãe cuidando da Antonella, porque eu acho que assim, mãe é sagrado, né? Então a gente olha pra mãe e a gente fala, não tem como a gente amar mais a nossa mãe, porque a gente já ama a nossa mãe mais do que tudo. Com as qualidades, com os defeitos, a gente olha pra nossa mãe e, cara, mãe é mãe, sabe? Mãe, pra mim, tá num pedestal que é inalcançável, assim, sabe? Mãe é uma figura, enfim, Sorte da Antonella que do tem além. duas. Só que eu nunca esperei amar um dia mais minha mãe do que eu já amei. E hoje eu acho que eu amo mais do que eu já amei em toda a minha vida, porque o amor que ela tem pela Antonella, a dedicação e o carinho, e é tão honesto, é tão profundo, assim, o jeito que elas lidam uma com a outra, assim, porque é isso, a Antonella é uma bebezinha, mas elas passam muito tempo juntas e elas dormem juntas, porque minha mãe dorme aqui pra ajudar a gente. E eu acho que talvez mãe seja uma figura realmente sagrada, mas vó vai pra um outro nível. Então, Eu amo. De paixão. Já amava. Agora, então. então é muito especial mesmo, assim. Nunca esperei olhar pra esse lugar. Então hoje eu olho como uma figura de filha, obviamente, mas também na figura de mãe, olhando a minha mãe ser vó. E é muito lindo esse amor de uma mãe de uma avó pelo seu neto, né? Então, acho que essa é uma das coisas que me arrebatou de uma forma diferente pós nascimento da Antonella. Só coisas positivas. Não passou um perrenguinho de Não, eu sentimento. falei as coisas ruins já, tipo, que. Não ruins, né? Mas que, cara, é difícil. Eu ainda que sou uma pessoa com muito costume de sair de casa, jantar fora, encontrar os meus amigos, a minha vida social sempre foi ativa, eu sempre tive os meus amigos muito próximos a mim, pra todos os momentos, pra sair, tomar uma cerveja e conversar, pra ir durante 2 horas tomar um vinho. Eu sinto falta disso. Então tem semanas que eu tô extenuada de cansaço, de estresse, porque tem milhões de coisas acumulando e acontecendo na minha vida. E eu falo, nossa, o que eu queria hoje era sentar no time, tomar uma garrafa de vinho, comer um hambúrguer e, tipo, esquecer de tudo. Só que não existe mais esquecer de tudo, porque você vai estar em qualquer lugar com a cabeça na pessoa que você ama, né? Na sua bebezinha. Fofinha. É. Pronto, acabou. É isso, vida. Você vai chorar? Sim. Mas porque acabou? Não. Por quê? Ué, porque é verdade, é sobre isso. Tudo. Acabou. Só começou, na verdade. O podcast, eu tô falando. Você quer falar mais alguma coisa? Não. É isso, é uma grande aventura. É uma aventura muito gostosa, com muitos perrengues.
muitas descobertas, mas que exige muito equilíbrio mental e emocional e muita ajuda. Então, se você tiver alguém do seu lado que tá disposto a segurar a sua mão, a sua aventura vai ser muito mais prazerosa e tranquila. É isso. Beijinho. Até o próximo podcast.